E você pode agora, por favor, abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, nós vamos ler 2 versinhos. O verso 31 e o verso 32. Romanos, capítulo 8, versos 31 e 32. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Bendita seja a palavra de Deus que nós acabamos de ler. Deus entregou o seu Filho por nós. Foi o que acabamos de ler na Escritura Sagrada. Quando o apóstolo nos lembra que Deus nem ao seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós. Deus entregou o seu Filho por nós. Essa declaração é a própria essência do Evangelho. É o coração das boas novas. É a razão de existir da fé cristã. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Igreja, se Deus nos entregou o seu Filho, e de fato Ele o entregou, quais são as implicações deste fato? São muitas e poderosas. Por exemplo, nós poderíamos afirmar, sem sombra de dúvida, de que se Deus entregou o seu Filho por nós, isso significa que Deus tem por nós um grande amor. Afinal, que outra explicação haveria? Por que outra razão Deus entregaria o seu Filho em nosso lugar para morrer em uma cruz, uma morte tão terrível, pagar um preço tão alto? Deus fez isso porque Ele nos ama. Às vezes, nos deparamos com situações difíceis, com circunstâncias contrárias. Somos tocados pela dor, pela perda, pelo abandono, pela saudade, pela traição ou por qualquer outra destas desventuras, que são os espinhos espalhados ao longo do caminho que conduz ao céu. E quando o nosso coração sangra, quando a nossa alma geme, podemos ser tentados a pensar: Deus não me ama. Mas então nós nos lembramos da cruz de Cristo. E que Deus prova o seu amor para conosco, no fato de que, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Irmãos, pode haver amor maior? Pense por um instante. Você estaria disposto a morrer por alguém? Pense em uma pessoa muito querida, alguém que é muito especial, muito importante para você. Será que existe alguém pelo qual você daria a sua vida para morrer? Levante a mão quem daria a sua vida para morrer por alguém. Muitos. Parabéns, Deus abençoe. Existe alguém pelo qual você daria um filho seu para morrer? Levanta a mão. Perceberam a diferença? Perceberam a diferença? Irmãos, o que Deus fez não foi apenas uma expressão de amor. Foi a maior expressão de amor. Então, nunca duvide do amor de um Deus que entregou o seu próprio Filho para morrer por você. Se Deus entregou o seu Filho por nós, isso significa que Deus nos ama. E nos ama
muito. Há uma segunda implicação. Se Deus entregou o seu Filho por nós, isso significa que o destino do qual fomos salvos era muito ruim. Afinal, meus irmãos e minhas irmãs, apenas um grande perigo poderia justificar um tão grande sacrifício. Há algumas pessoas que dizem que o inferno não existe. Mas se o inferno não existe, o sacrifício de Cristo não faz sentido. Ele veio para nos salvar do quê? Se ele sofreu tanto, se ele morreu na cruz, foi para preservar a nossa vida do quê? Algumas pessoas gostariam de apagar o inferno. Nem que fosse passando a borracha naqueles versículos da Bíblia que falam sobre a condenação eterna. Mas isso não seria uma atitude de amor, seria sim uma atitude de irresponsabilidade. Porque se sabendo que alguém está indo para um mau destino, deixarmos de avisá-lo apenas para não incomodar a sua consciência, certamente isso não seria um ato de amor. Basta lermos os evangelhos para constatarmos que Jesus falou muito mais sobre o inferno do que sobre o céu. Isso pode ser uma surpresa para você. Mas se você ler a Bíblia, se você ler os evangelhos, vai constatar este fato. E se Jesus falou tanto sobre o inferno, não é porque ele era cruel ou porque ele queria assustar as pessoas, pelo contrário, era porque ele as amava e queria livrá-las deste destino. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, e não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Cristão, quando você comer do pão e beber do cálice, lembre-se, não apenas do sacrifício que foi feito, mas a razão por que foi feito. E dê graças a Deus, porque comemos do pão e bebemos do cálice em memória de Jesus. E em memória do seu amor, mas também em memória daquilo que ele operou por nós e do perigo do qual ele nos redimiu. Podemos avançar mais um pouco e dizer também que se Deus entregou o seu Filho por nós, isso significa que nós teremos as melhores coisas. Não é o que está escrito aí? Aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes o entregou por amor de nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? O argumento, o raciocínio do apóstolo aqui é que se Deus fez o mais difícil, ele não faria o mais fácil. Jesus disse para nós olharmos para as aves do céu, para os lírios do campo, e lembrar que Deus nos ama muito mais do que as flores e os passarinhos, e que ele cuidará de nós. Meu irmão, minha irmã, o que tem roubado a sua paz? O que tem trazido desassossego ao seu coração? Traga isso à memória. Aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes o entregou por amor de nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? E descanse, porque se para abençoar você e por amor a você, Deus já fez o mais difícil, será que ele não faria o que é mais fácil? E finalmente, se Deus entregou o seu Filho por nós, isso significa que nós não temos o que temer. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é por nós, o que é outra maneira de dizer que Deus está a nosso favor. Na cruz a inimizade foi desfeita. No sangue o pecado foi pago, e nós nos reconciliamos com Deus, de maneira que agora não estamos mais contra Deus, mas com Deus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? A Bíblia fala a história de um homem chamado Golias, e diz que era um guerreiro terrível.
3 metros de altura. Só a ponta da sua lança pesava 11 quilos. Aquele homem era um soldado invencível, havia derrotado inúmeros outros soldados no campo de batalha. Mas quando se deparou com Davi, foi lançado ao chão e pereceu. Porque Golias, lá no campo de batalha, olhou para Davi e viu Davi, mas ele não viu o tamanho do Deus que estava com Davi. Às vezes as pessoas olham para nós e nos desprezam ou nos perseguem, porque olhando para nós, elas só enxergam a nós, mas não veem o tamanho do Deus que está ao nosso lado. Se Deus é por você, quem será contra você? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, confiemos. Essa manhã, vamos celebrar a ceia do Senhor. Vamos comer do pão, vamos beber do cálice. E Jesus disse que quando fizéssemos isso, deveríamos fazer em sua memória. Vamos também trazer à nossa memória o fato de que Deus nos ama muito, de que há um destino terrível do qual a humanidade precisa ser salva. Vamos trazer à nossa memória que Deus nos sustentará, que Deus nos protegerá, e por tudo isso, sejamos gratos ao nosso Deus.